RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. E o WhatsApp vem sendo um dos pilares das campanhas eleitorais de 2018. O serviço começou a ser usado por políticos ainda no pleito de 2014, mas a popularização da ferramenta e as mudanças na legislação eleitoral no Brasil impulsionaram a sua utilização entre os candidatos. No entanto, junto à popularização veio a propagação de fake news, principalmente durante a campanha presidencial deste ano, o que deu margem para os advogados denunciarem, os advogados do Partido dos Trabalhadores denunciarem o uso indevido das fake news. Segundo eles, as empresas de marketing digital estariam disseminando conteúdos falsos pelo aplicativo em prol da candidatura de Jair Bolsonaro. Para debater sobre esse tema, recebemos e agradecemos as presenças do advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, Paulo Moreira de Oliveira. Muito obrigado. Do cientista político e doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcos Rocha. E a sua participação é importante, ela é essencial. Envie sua pergunta ou dúvida para o WhatsApp 99815-9899. E quer ver o seu comentário na tela? Envie mensagens através do Facebook/RDC TV Digital e do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Boa noite, e eu gostaria de começar com o Paulo Moreira de Oliveira, perguntando se o Tribunal Superior Eleitoral ele está demorando muito para dar resolução das questões envolvendo as fake news. Boa noite, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que o WhatsApp não é o culpado, né? O WhatsApp tanto não é o culpado que as mensagens para o programa virão por WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta moderna, uma ferramenta de agilidade, de informação. O que está sendo feito é uma utilização errada do WhatsApp, utilizando-se das chamadas fake news. As fake news é que são o problema, não propriamente o WhatsApp. E a fake news é um problema decorrente da índole das pessoas. Nós não vamos culpar o aplicativo, nós vamos culpar as pessoas que se utilizam do aplicativo como meio de veiculação daquelas notícias que são falsas, que visam a prejudicar um ou outro candidato. A Justiça Eleitoral, ela serve para, além de organizar as eleições, também para que a população, o eleitorado, a cidadania, tenha garantia de que haverá um pleito equilibrado, de que realmente será eleito o candidato que representa a vontade popular. Nós estamos num regime democrático, um regime das maiorias, um regime que também protege as minorias, e o TSE, o TRE, aqui no Rio Grande do Sul, como nos demais estados, ele visa sempre, a Justiça Eleitoral visa sempre a que a eleição seja equilibrada. Por isso, as questões, elas às vezes demoram para serem resolvidas na Justiça Eleitoral e às vezes elas têm uma resolução mais célere. Provavelmente a pergunta que tu me fizeste se relaciona à recente demanda proposta no TSE, tratando das chamadas fake news por meio de WhatsApp e impulsionamentos que foram feitos
de propaganda eletrônica desse nível, WhatsApp, Facebook, eu não sei exatamente quais as propagandas que veiculavam as fake news, quais os veículos que veiculavam as fake news, mas esse tema foi levado ao TSE e a informação que eu tenho é de que não foi concedida a liminar pleiteada pelo partido que se sente prejudicado em relação a uma alegação de existência de fake news. Eu dei uma examinada na decisão e a decisão, ela me parece bastante razoável. Ela não, a liminar não foi concedida porque a presidente do tribunal entendeu que não havia prova suficiente para o deferimento de qualquer liminar, no sentido de que eles buscavam verificar se havia o impulsionamento indevido de fake news por meio da internet. Mas antes disso já havia acontecido uma liminar suspendendo o disparo de outras mensagens. Sim, não só essa, há outras tantas. É que essa é a mais contundente, mais recente e que é do segundo turno agora, mas houve outras também liminares, algumas medidas apreciadas, mas o Poder Judiciário, ele tem um tempo para examinar os pedidos endereçados a ele. Em princípio, o Poder Judiciário se baseia no contraditório, ou seja, um alega e outro contra-alega, vamos dizer assim. E isso demanda um tempo. E esse tempo é necessário para que a decisão saia da forma mais correta possível. Eu não entendo que haja uma demora, porque todo o processo demanda um tempo, demanda um conhecimento. E esse conhecimento, ele necessita de amadurecimento, necessita de reflexão, necessita de debate, de maneira que eu não julgo que haja uma demora exagerada da Justiça Eleitoral em resolver problemas. Os problemas são persistentes, se realmente cometida alguma ilegalidade, alguma ilicitude, esse problema ele não vai se apagar porque vai ser julgado essa semana que vem ou na outra, porque na Justiça Eleitoral, basicamente o que se busca é a demonstração da existência de um abuso ou alguma figura ilícita cometida por alguém que pode redundar inclusive na cassação de um mandato, cassação de um diploma, cassação do cargo eletivo para o qual aquele que se beneficiou de uma estratégia ilícita acabou por ser guindado a ele. Ou seja, depois do resultado agora de domingo, se for comprovado alguma coisa, sim, pode ter mudança aí do cenário eleitoral brasileiro. Sem dúvida. Inclusive, há uma ação constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, que trata da ação de impugnação de mandato eletivo. E essa ação, ela só pode ser ingressada 15 dias depois da diplomação. Ou seja, a diplomação será em dezembro. Depois da diplomação ainda poderá haver ações que tratam do mandato obtido por aquele que foi eleito. Então, não há uma demora. Pode parecer haver uma demora para as pessoas que não têm a vivência do Poder Judiciário, pode parecer haver uma demora, mas não há propriamente uma demora. O que a Justiça exige e o que é conveniente, do meu ponto de vista, é que haja o conhecimento, haja a possibilidade de conhecimento judicial do fato que é levado ao Poder Judiciário. Só com esse conhecimento, com o amadurecimento do debate, é que poderá haver uma decisão justa. Nós continuamos daqui a pouquinho ainda com o senhor explicando mais sobre isso. Agora eu gostaria de ter a opinião do Marcos Rocha, né, de como é que ele está vendo esse cenário eleitoral diante dessa chuva de fake news que a gente está vendo nessas eleições. Claro, foi a primeira vez que isso aconteceu e que elas passou a se utilizar o WhatsApp na campanha com mais fervor, né? Enfim. Bom, boa noite, Jocélia, boa noite, Paulo e telespectadores. Eu acho que a questão da mentira na campanha eleitoral, ela não é exatamente uma novidade, né? Ela acompanha mais ou menos a mudança da tecnologia de comunicação disponível. Até alguns anos atrás, as primeiras campanhas que eu comecei a acompanhar como eleitor e com alguma curiosidade, assim, muito comum, um dia antes da votação, tu ter, por exemplo, panfletos anônimos sendo distribuídos na rua, né?
ou outras formas de disseminação de mentira. A mídia tradicional, o jornalismo profissional, costuma ter algum filtro para disseminação de mentiras a respeito dos candidatos, né? O que essas tecnologias elas trazem é a falta de filtro, tá? Que é o caso do WhatsApp, porque o WhatsApp ele não tem um algoritmo de impulsionamento de mensagens, ou um filtro que não é de conhecimento dos cidadãos, por exemplo, é o caso do Facebook. E um problema que tem afetado não só o Brasil, mas outras democracias, né? É um problema grande nos Estados Unidos. O WhatsApp não é um problema lá, porque não é utilizado largamente. A questão que está se impondo é, do ponto de vista não exatamente legal, mas do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do poder legislativo no Brasil, é o que a gente vai fazer. Se vai regular esse tipo de comunicação, impor mais medidas restritivas para o uso durante as eleições, ou apostar numa outra via de educação ou de convencimento dos partidos de que eles não devem abusar desses recursos que estão disponíveis. Você falou uma coisa importante. Antigamente a gente via realmente os papéis no chão, era santinho, existia era uma eleição feita, digamos, de bastante sujeira nas ruas, né? E agora a gente está vendo uma eleição de limpeza nas ruas, mas a sujeira está na internet. Um pouco disso, o dinheiro disponível para as campanhas diminuiu em função da alteração da legislação de financiamento, em função da atuação dos órgãos de fiscalização do Ministério Público Eleitoral, que tem sido mais proativa nos últimos anos, né? Por outro lado, está indo para um terreno muito mais difícil de se fiscalizar, né? Por exemplo, o WhatsApp, como ele é totalmente opaco, o funcionamento dele, pode ter um número cadastrado fora do país, mas o celular pode estar aqui, tu nem sabe onde ele está, mas operando no Wi-Fi, com um número dos Estados Unidos ou da China, de onde for, distribuindo mensagens para o WhatsApp e afetando a campanha, né? Então, claro, aí tem uma tecnologia eventualmente cara, que não tem nada de sofisticado. Na verdade, é uma tecnologia bastante simples, é o velho mailing list, que antes era de e-mail ou usando número de telefone, que é utilizada para disparo em massa, onde as pessoas nem sabem como aquela empresa teve acesso ao seu número de telefone. Esse é o problema que está acontecendo com o WhatsApp nesse esquema que aparentemente foi denunciado pela Folha de São Paulo. Algumas empresas, ou poderia ter sido partidos, ou algum interessado no resultado das eleições, compra um banco de dados, ou seja, a pessoa dona daquele telefone não sabe que o seu telefone está sendo utilizado para aquele fim, recebe uma mensagem que não está identificada como sendo propaganda eleitoral, que pode estar identificada como sendo um outro cidadão ou uma outra pessoa querendo se posicionar no processo eleitoral. E eu acho que isso coloca um desafio, que é como manter os cidadãos informados do que realmente está acontecendo, o que é a opinião do candidato, o que é a opinião do empresário, o que é a opinião dos outros cidadãos, né? Então isso coloca um desafio para o funcionamento da democracia. Se a gente acredita que cidadãos bem informados, com informação suficiente para um voto racional, digamos assim, são importantes para o funcionamento democrático. Certo. E você, o mais que você gostaria de complementar sobre isso, Moreira? Não, a colocação do Marcos é perfeita. Quando ele traz a ideia não, o fato de que antigamente o que se tinha eram panfletos, volantes eleitorais, e não era raro se buscar, fazer-se busca e apreensão de jornais com notícias mentirosas. Isso não é uma novidade. A novidade é o veículo, é a abrangência que o WhatsApp, o Facebook, todos os meios de mídias sociais têm capacidade de atingir. Essa é a grande novidade, essa é a grande dificuldade. Tanto que há uma previsão hoje na legislação eleitoral da propaganda por meio das mídias sociais e da internet, e há nota-se assim, haver uma tentativa ou um estándar de intervenção mínima nesse tipo de propaganda, evitando-se alguns pontos. Por exemplo, evita-se não é permitido a utilização de um site ou
uma identidade falsa, não sei como é que é exatamente o termo agora que a lei traz, mas alguém cria um perfil falso, essa é a expressão. Não é permitido o perfil falso. As ofensas, isso tudo sempre foi proibido, continua sendo proibido, as inverdades também se busca coibir de alguma forma, mas é que a agilidade da divulgação disso torna quase que impossível essa fiscalização, essa que é a verdade. Nós estamos num mundo bastante selvagem em termos eleitorais, mas o interessante é que a população parece que esse ano se interessou mais ainda por política do que normalmente se interessava. Essa dicotomia entre um e outro, ela tornou o debate político muito feroz no Brasil. Quase um ringue. Quase um ringue. Então, isso é que é o preocupante. Em termos de evolução democrática, nós temos que saber se realmente isso é uma evolução democrática. Porque o conceito que se tem é que o Brasil evoluiu democraticamente e o Brasil tem uma tendência à democracia. Talvez eu esteja entrando na área do Marcos, que provavelmente conhece isso bem mais do que eu, mas nós tivemos eleições no Brasil em 1532, Brasil colônia. Martim Afonso Souza, na vila de São Vicente, ele organizou as primeiras eleições no Brasil. E o dado interessante a respeito disso, e o que prova a índole democrática do povo brasileiro, é que ele organizou as eleições na Vila de São Vicente. Imagina, o Brasil não existia, era o Brasil colônia, eram poucos povoados que existiam. Ele organizou as eleições em 1532, foi embora da Vila de São Vicente, voltou para Portugal. Quando ele voltou 10 anos depois, tinham sido refeitas as eleições. Então isso revela a índole democrática do povo brasileiro. Depois do Brasil Império, com a República também, se estabeleceu uma Constituição que mas diminuiu a questão do voto censitário, manteve o voto censitário proibindo de votar, as mulheres continuaram proibidas de votar até 1934, os mendigos não podiam votar, então, mas houve uma evolução, não há dúvida. Hoje não temos mais nenhuma restrição ao voto. O analfabeto pode votar no Brasil hoje em dia. Então nós não temos mais restrição senão a de idade. E nós temos voto facultativo dos 16 aos 18 anos e a partir dos 70 anos. O único ponto que depõe contra o aspecto democrático eleitoral, no meu ponto de vista, que eu acho um pouco difícil de compreender, um pouco difícil ainda de justificar a sua existência, é o voto obrigatório. Mas no mais, o Brasil é uma democracia consagrada, não há nenhuma dúvida disso. Mesmo durante o período autoritário recente, havia eleições no Brasil. Claro, vamos dizer, mas não havia democracia. Nós tivemos um problema, mas havia eleições, havia escolha de representantes mesmo no período autoritário. Então isso revela uma índole democrática do país. Nesse ano eleitoral nós estamos com esse problema, nós estamos com um excesso de participação, vamos dizer assim, excesso de participação viabilizado pela facilidade de acesso que todas as pessoas têm de falar o que quiserem. Nós não temos mais o censo da imprensa, nós não temos mais apenas um veículo passando as informações, as pessoas passam as suas próprias informações. E sob esse ponto de vista, quando a gente passa uma informação, eu sei porque eu vivo isso todos os dias, e todos nós vivemos isso todos os dias, quando nós passamos uma informação e nós estamos imbuídos da vontade de que o nosso candidato seja o eleito, a gente passa a informação de forma que beneficie o nosso candidato, o que é chamado o viés de confirmação. Ou seja, a gente busca as informações que justificam o meu voto. E a gente espalha a informação que justifica o meu voto. Então há um viés de confirmação que é utilizado pelas pessoas sem se darem conta. A gente só busca as informações que confirmam aquilo que a gente entende que é o verdadeiro. Então nós estamos nesse cenário. Um cenário em que as pessoas têm opinião política, como já tinham opinião política, mas hoje as pessoas têm o poder de divulgação. Com o celular na mão a gente pode divulgar o que quiser. Mas o detalhe, a população ela não tem o conhecimento técnico para
checar a informação, enfim, está se instrumentando aos poucos isso, mas ela não tem ainda esse hábito. E quando a mídia filtrava, teoricamente, os profissionais que atuam na mídia, eles têm o dever de fazer essa checagem e de confiar as fontes, né? É muito complicado essa situação. Mas o senhor deu uma deixa para uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Rocha, que é justamente isso. Se essas eleições dá para ter uma noção do perfil comportamental do eleitor brasileiro, ele ficou atípico totalmente nessa eleição em razão desse acirramento, ou seja, vou fazer uma analogia também com o futebol. O meu time está ganhando, não interessa as regras do jogo. Eu acho que talvez dá para entender um pouco melhor o que está acontecendo, porque olhando assim parece que é isso. Se o meu time ganhar, não importa as regras, não importa se era pênalti, não teve pênalti, não importa se eu tive uma atitude anti-jogo dentro de campo, enfim, fazendo essa analogia. Como é que tu vê? Esse perfil do eleitor brasileiro está se revelando bem acirrado, diferente do que foi até então em outras eleições? O eleitor brasileiro, ele não tem uma característica, ele tende a ser de centro-direita, né? As pesquisas sempre mostram. A gente pega várias pesquisas que foram aplicadas no Brasil e na América Latina nos últimos anos. O eleitorado brasileiro, as pessoas que respondem essas pesquisas no Brasil, elas tendem, mais do que os países vizinhos, a serem céticas com relação à democracia. Achar que a ditadura pode ser, eventualmente, pode ser um melhor regime de governo, etc. Então, não é exatamente quando se faz as pesquisas de opinião, um público que preza, digamos assim, pela participação e pela democracia. Isso varia de acordo com pesquisa. E o que a gente pode dizer, assim, a pesquisa que o pessoal de São Paulo fez, Pablo Hortelado e colaboradores que aplicam surveys nos protestos contra a corrupção e contra o governo, é que teve, sim, uma ida para a direita, digamos assim, no tempo de 1 ano, mais ou menos. Então, são as mesmas pessoas indo para a rua, mas a opinião das pessoas mudou sensivelmente em alguns aspectos. Elas passaram, já eram um segmento grande, era antipetista, mais gente passa a ser antipetista, né? Teme o problema do Brasil virar a Venezuela, mais gente passa a temer o problema do Brasil virar a Venezuela. E aí eu acho que entra o problema, justamente o impacto, talvez, das redes sociais na disseminação de informação. E não necessariamente o fato de que as pessoas estão dividindo a sua opinião com seus colegas e a sua família, mas o fato de que a gente tem atores ocultos influenciando essas opiniões sem passarem pelo filtro das regras democráticas ou do marco legal aprovado no Brasil, que é o caso de ter essas empresas investindo muitos recursos, usando bases de dados ilegalmente adquiridas para contratar as pessoas. A gente não sabe o volume de pessoas que foram atingidas. Então, isso teve um impacto, aparentemente, sim, ou alguma coisa teve esse impacto no último ano. Se foi o início da campanha, foi o fato de que, bom, naturalmente começa a campanha, as pautas entram em discussão e o eleitorado começa a olhar para os... geralmente as pessoas não acompanham o político o tempo inteiro. Quando começa o processo eleitoral, as pessoas começam a ter mais notícia, começa a ter mais candidato criando fato para estar na mídia o tempo todo, né? Os candidatos mais competitivos fazem isso, começam a gerar fatos para gerar notícia, as pessoas começam a se engajar um pouco mais e isso vai numa curva crescente até o período imediatamente anterior da eleição. E aí que a gente vê que quando começa o processo eleitoral, tu tem muitos votos, muita gente indecisa e branca, e isso vai diminuindo à medida que chega o dia da eleição. E muita gente decide em cima, né? Então, eu acho que a gente tem... O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado onde as eleições são tradicionalmente muito disputadas e muito debatidas. Então, a divergência acirrada não é exatamente uma novidade. Eu acho que ela toma uma dimensão um pouco mais tensa, e isso não é exclusividade no Brasil. Isso aconteceu no México, isso aconteceu na Turquia, e aí nos Estados Unidos, e eu acho que aí está o porquê, por exemplo, a China regula as redes sociais fortemente, impede a entrada do Facebook, dificulta muito a entrada do Facebook e do WhatsApp lá, e porque Estados Unidos e Europa estão tentando regular
esses grandes do Vale do Silício, né? Google, Facebook, Twitter, né? Porque aparentemente tem sim um impacto e tu tem que ter algum controle sobre isso para evitar enfim, que a vontade, da mesma forma como tu tem a cabine indevassável e reconhece que o eleitor pode ir lá votar sem ser perturbado, sem alguém saber em que ele está votando, a pessoa tem que ter tranquilidade de ter a sua consciência imperturbável durante o processo de escolha dos candidatos. E as redes sociais dificultam aparentemente um pouco isso. E parece-me também que não se está muito interessado na verdade dos fatos, enfim, no que está sendo repassado. Não existe até então a cultura de quem vai repassar, de checar, enfim, se já não é uma pessoa habituada a trabalhar com informação, com comunicação. Como tu disseste antes, antigamente, há pouco tempo atrás, esse filtro era feito pelas redes de comunicação, os veículos de informação, e agora não tem mais. Então nós temos aí, primeiro, que existe a figura do algoritmo, né? Que é algo que nos tirou a vontade, né? Oliveira, vou te pedir para a gente continuar daqui a pouquinho, que nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Obrigado. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo o uso do WhatsApp as fake news através do WhatsApp. E, Oliveira, gostaria que você falasse um pouco a respeito da campanha da OAB, que é o Vote Consciente. Tá, eu só queria concluir, assim, em relação ao que eu estava dizendo, dar uma opinião. Além do WhatsApp, a gente tem problemas hoje que são esses impulsionamentos, algoritmos, e que a gente não sabe de onde vem. Na verdade, a gente é bombardeado por notícias, por informações que a gente sobre as quais a gente desconhece de onde saem aquelas notícias. Outro dia eu assisti uma palestra de uma professora de Portugal e ela trazia realmente qual é o tema, qual é a liberdade que o cidadão moderno tem se a gente não sabe nem de onde vêm as informações. A gente é direcionado a pensar de determinadas formas por causa da internet. O Facebook é assim. O Facebook teve um problema nos Estados Unidos. Eu estava usando como exemplo uma coisa banal e trivial, mas que é do gosto pessoal das pessoas, que é o Spotify, que é um app de música. Ele direciona a gente para ouvir a música que a gente está acostumado a ouvir. Então esse algoritmo é algo que pode ser usado para o bem e para o mal. E em aspecto eleitoral ele pode realmente ser usado para o mal. Então tu dizias, é difícil se saber de onde vem a informação correta. Bom, a OAB fez uma campanha muito forte esse ano, foi lançada aqui em Porto Alegre para o Brasil inteiro, em que a gente pretendia incentivar o cidadão a buscar a informação correta, a buscar o seu melhor representante. E por causa das fake news. Qual é a ideia em torno dessa campanha? A ideia é de que, em primeiro lugar, a gente dê valor ao voto. A gente saiba que o voto tem valor, que o voto é um voto único que a gente dá para uma pessoa. Esse ano tivemos eleições em diversos níveis, para deputado estadual, deputado federal, senador, estamos tendo ainda para governador e estamos tendo para presidente da República. Não é admissível que nós ainda não façamos uma escolha correta dos nossos representantes, porque o espírito democrático, a Constituição democrática brasileira, ela exige que o cidadão faça uma escolha correta. Então a OAB, imbuída dessa ideia constitucional, a OAB que reivindica sempre a proteção da Constituição Federal, ela tratou de trazer essa ideia ao público, fazer com que as pessoas realmente deem importância para o seu voto. Aí a tua indagação, tá, mas como é que a gente vai saber
o que é o verdadeiro, o que é o falso, o que é correto, o que não é correto, como é que a gente vai selecionar. Da mesma forma que os antigos não, os recentes formadores de opinião, jornalistas faziam esse filtro, eu julgo que nós, porque essas pessoas ainda existem, os meios de comunicação ainda existem, a mídia oficial, vamos dizer assim, que não pode ser mentirosa, ainda existe. Existe a possibilidade de que cada cidadão, tendo acesso à internet, busque a informação correta. Esse é o motivo da campanha da OAB. Nós precisamos buscar saber quem são as pessoas que nós estamos elegendo, quem são os nossos representantes. É possível buscar a informação correta, é possível saber se uma pessoa responde a um processo por improbidade administrativa, por exemplo, ou por crime eleitoral. Não é difícil se buscar essa informação. E todo mundo hoje tem acesso a essa busca, sistema de busca, porque a internet está na mão de todo mundo. Então a OAB lançou essa campanha querendo valorizar o voto, querendo dar a importância do voto, porque havia um sentimento de traição do político em relação à cidadania, porque os escândalos de corrupção foram muito grandes no Brasil. E a população já não queria mais esses representantes, de maneira que a campanha da OAB era a própria para o momento que nós estamos vivendo. O que vem atrás? A fake news. Uma das fake news que eu particularmente me preocupo, a Justiça Eleitoral se preocupa, a OAB se preocupa, o Ministério Público se preocupa. É uma fake news que no primeiro turno foi muito trazida, relativa à urna eletrônica. A disseminação de uma ideia de que a urna eletrônica não é auditável, de que a urna eletrônica pode ser manipulada. Isso tudo é, como diriam o termo popular, fake news. Não há nenhuma prova, nunca houve. Inclusive, houve um cidadão aí que disse que trouxe elementos de como se diz, estatísticos para demonstrar que o resultado da urna pode ser não necessariamente está alterado, mas ele não é confiável, não é plenamente confiável, né? Mas o fato é que não há nenhum caso no Brasil até hoje de urna fraudada. Inclusive, a semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul fez uma demonstração aberta ao público a partir de uma denúncia feita por um procurador de justiça, que ele entendeu que o voto dele tinha sido computado de forma errada. Mas a urna em que ele votou foi auditada no tribunal e se constatou que não havia nada. Talvez ele tenha se equivocado, tenha digitado mal o voto, se atrapalhado de alguma forma, mas o fato é que não há nenhuma prova até hoje de que a urna eletrônica possa ser fraudada ou tenha sido fraudada em alguma oportunidade. E há essa notícia, falando em futebol, eu diria assim, a gente se vacina contra o resultado que vai nos ser desfavorável. No Grenal a gente diz, não, mas o Inter está jogando muito mal, então para ninguém nos cobrar se a gente perde o jogo para o Grêmio. E a mesma coisa está se fazendo com a urna eletrônica. É uma vacina. O candidato perde, ele diz, não, mas a urna eletrônica foi fraudada. É isso que está se fazendo. Então a fake news é muito grave, não só no aspecto dessa disseminação que vem sendo feita de um candidato contra o outro, mas também sob o ponto de vista da integralidade da própria eleição. As eleições do Brasil, elas são organizadas pela Justiça Eleitoral. É uma opção da nossa legislação, não é assim em todos os países, mas o Brasil é assim. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais em todo o Brasil, um em cada estado, e eu diria que essa é uma experiência de sucesso. O senhor defende, então, esse sistema? Defendo o sistema que temos hoje. Claro, há mudanças que devem ser feitas. Esse ano demonstrou a questão do próprio uso da internet na propaganda eleitoral, que é um problema que nós vamos ter que aperfeiçoar, talvez. É um problema que está presente, mas outros problemas surgirão.
Vê bem, nós temos um sistema previsto na Constituição, nós temos leis que tratam de questões de inelegibilidade, nós temos leis que tratam da organização das eleições, leis que tratam do próprio pleito eleitoral, das condutas ilícitas, e tudo isso funciona de uma forma bastante regular. Claro, todo o processo tem um resultado, os processos têm um resultado pela Justiça Eleitoral. Nem sempre o resultado agrada. Nem sempre o resultado agrada, mas isso não é exclusivo da Justiça Eleitoral. Isso é, hoje mesmo eu tive um julgamento no Tribunal de Justiça, nada a ver com o problema eleitoral, e não tive sucesso. O resultado não me agrada, mas não é porque não me agrada que eu julgo que está tudo errado. E as pessoas, elas têm que adquirir essa consciência. Nós temos que nos educar e adquirir essa consciência, que nem sempre, porque a gente não ganha, há alguma fraude, há alguma coisa ilícita cometida que fez com que a gente não ganhasse. Claro que a Justiça Eleitoral, ela tem a missão também de fazer com que as eleições tenham igualdade aos candidatos, que os candidatos concorram de forma igualitária, sem que um se sobreponha de forma muito assintosa sobre o outro. Essa é uma das missões da Justiça Eleitoral, tanto que nós temos as figuras de abuso de poder econômico, de autoridade, abuso do uso dos meios de comunicação, que eu acho que é o caso aqui, que nós estamos falando de WhatsApp. Mas a Justiça Eleitoral, ela trata desses temas, e esses temas, eles podem levar à perda de uma candidatura, eles podem levar à perda de um mandato, inclusive. Então, não é porque a coisa não acontece a semana que vem que não vai funcionar. Não é isso. Os assuntos têm que ser amadurecidos, a gente tem que ter paciência, e o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. É um país complexo. Nós temos problemas e nós temos que lutar para solucionar esses problemas, para melhorar cada vez mais. Eu entendo que é isso que a Justiça Eleitoral faz, eu entendo que é isso que o Ministério Público Eleitoral faz, eu entendo que é isso, eu tenho certeza que é isso que a OAB faz. Todos temos limitações, mas a gente está imbuído da melhor ideia, da ideia da democracia, da ideia da Constituição, da garantia da Constituição e da ideia de que a notícia trazida por WhatsApp, por Facebook, por qualquer dessas redes sociais, ela não pode ser superior àquilo que está estabelecido, àquilo que está regrado, àquilo que a gente tem plena confiança de que vai acontecer. Essas notícias, elas devem sofrer um filtro maior, e nós temos condições de fazer o filtro, nós temos condições de verificar se existe ou não verdade naquilo que nos é repassado no dia a dia. Basta querer. Basta querer. Essa é a ideia da campanha da OAB. Basta que a gente busque a informação. Nós não vamos buscar a informação de se a urna eletrônica pode ser fraudada numa outra mensagem de WhatsApp. Óbvio que não. Entre no site do TSE, entre no site da Procuradoria Eleitoral, entre no site da Justiça Eleitoral, da OAB. Existem muitas eleições, não as eleições gerais, mas eleições de entidades de classe, a própria OAB, se utiliza das urnas eletrônicas. Ora, se nós não confiássemos nisso, nós não utilizaríamos as urnas eletrônicas para a nossa classe de advogados, por exemplo. E assim outras classes usam. A Justiça Eleitoral cede urnas eletrônicas para fazer esses pleitos. Inclusive, se não me engano, no próprio clube de futebol se usa a urna eletrônica da Justiça Eleitoral para as eleições. Então é algo absolutamente confiável, não há nenhuma dúvida. E a ideia de destruir algo que é bom, na verdade, é uma ideia muito ruim. É uma ideia que traz instabilidade, é uma ideia que não traz o progresso. Nos puxa para trás, na verdade. Ok, obrigada. Rocha, pelo que tu tem acompanhado aí, você como cientista político, o andar desta eleição, ela já gerou prejuízos para um dos lados ou para ambos os lados na disputa aí da presidência da República? Prejuízo em que sentido? Em termos de algum dos candidatos ter sido tipo um ranking do prejuízo ali, quem teve a disseminação das fake news através do WhatsApp, essa situação toda já dá para dizer que isso possa interferir no resultado do processo?
Eu acho que sim, eu acho que todos os indícios que a gente tem hoje dos casos que vieram à tona, que foram descobertos, que foram escrutinados ou eventualmente pela mídia, pela justiça ou pelo próprio Facebook, são de uma constelação de páginas que circulam ao redor do candidato Jair Bolsonaro. Isso começa com quando o Facebook tira do ar centenas de páginas ligadas ao MBL, alguns meses atrás, não necessariamente por fake news, mas por violar as próprias normas da plataforma, de não usar, por exemplo, identidades falsas para criar páginas. Isso era uma coisa como 200 páginas que foram tiradas do ar. Muitas delas tinham a ver com política ou impulsionavam coisas relativas à política, inclusive relativas ao contra o PT ou a favor do Bolsonaro, né? Dentro dessa cultura, armas, violência, perigo do comunismo, coisas desse gênero. A gente estava falando aqui antes da questão da credibilidade. Essas plataformas, como empresas, elas também se preocupam com a credibilidade delas. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, e com as pessoas associando assim, vão vir na rede social, isso deve ser mentira, isso não interessa para essas plataformas, que os usuários não confiem naquilo que chega pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Isso levou à adoção de políticas mais estritas, né, por eles mesmos. Tanto que, enquanto o TSE agora não sabia o que fazia, o Facebook tirou do ar, desligou algo como milhares de números do WhatsApp vinculados supostamente vinculados à candidatura do Bolsonaro, né? Ou das empresas que enviariam essas mensagens. Eu acho que foi ontem, o Facebook novamente tirou dezenas, se não me lembro o número exato, mais de 100 páginas vinculadas a um grupo empresarial que era alimentado por partidos aliados do Bolsonaro. Então não que o outro lado não minta, não que não tenha páginas que eventualmente disseminam uma informação que não é exatamente correta, mas essa escala industrial, de ter centenas de páginas falsas, impulsionando essas coisas, até hoje só descobrimos vinculadas à candidatura do Bolsonaro. Uhum. E aí, como é que tu comentaria, Oliveira, a respeito disso? Isso é crime eleitoral? Isso pode interferir de alguma forma num possível resultado? Enfim, pode. Posteriormente, como é que você analisa essa questão? Efetivamente, pode, desde que, no meu ponto de vista, haja o conhecimento do candidato. Porque o candidato ele não pode ser responsável, ainda mais nos dias de hoje, que as redes sociais se dispõem a que qualquer um faça o que quiser. A pessoa contrata o impulsionamento pelo próprio telefone, debita no cartão de crédito. Como é que o candidato, por mais cioso que ele seja da candidatura, ele vai controlar isso? Ele também não tem como. A justiça eleitoral não tem como controlar isso. Então há uma dificuldade de imputar a responsabilidade. A justiça pode identificar de onde que partiu, enfim, dos números. Mas aí sim, se identificar de onde partiu, investigado e demonstrado que o candidato tem relação com isso, que sabia do benefício que teria e concordou com esse benefício que ele teria, me parece que a candidatura está comprometida, mas isso depende de prova. Talvez por isso a decisão do TSE no sentido de que não havia ainda uma prova suficiente para definir a liminar pedida pelo partido. Uhum. Na dúvida, permanece como está. Não é questão de dúvida, é um dever de quem alega de provar aquilo que está sendo alegado. Isso é princípio básico de direito. Quem alega, prova o que está sendo alegado. Pelo que eu entendi, veja bem, eu não conheço o processo, eu não trabalho em nenhuma campanha de nenhum dos candidatos, não conheço o que consta no processo. Eu li por cima a petição inicial, eu li a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e percebi na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e não tem por que duvidar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, porque ninguém acusou o Tribunal Superior Eleitoral, a não ser por paixões
que há uma tendência do Tribunal Superior Eleitoral em beneficiar um ou outro candidato, mas a decisão do Tribunal Superior Eleitoral diz, olha, a prova que trouxeram são notícias da Folha de São Paulo. Se são notícias, só notícias da Folha de São Paulo, eu não vou deferir a liminar agora. Vocês terão a oportunidade de provar que essas notícias que foram veiculadas na Folha de São Paulo, realmente elas são verdadeiras. Uma vez provado que elas são verdadeiras e que há o conhecimento do candidato Jair Bolsonaro e a anuência dele de que aquilo tenha sido realizado, aí me parece que a candidatura dele fica comprometida, sem dúvida nenhuma. Não só dele, mas de qualquer candidato que estivesse nessa situação, teria a sua candidatura comprometida. Há dificuldades de fazer essa prova. Pelo que eu entendi, há dificuldades. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que haver uma correlação entre o ato e a candidatura. Ou o partido, talvez, ou a coligação, eu não sei nem se é coligação, a do Bolsonaro, mas o partido, a coligação, alguém tem que ter anuído para que tenha ocorrido dessa forma. Senão, a impugnação vai ser julgada improcedente. O senhor já deu no início do programa a opinião de que o TSE andou bem nesse processo eleitoral em termos de analisar os casos. E você, como cientista político, como é que você viu essa atuação? Você acha que o TSE demorou para dar algumas resoluções? Enfim, como é que você vê essa questão? Eu não sou habilitado a avaliar os prazos processuais, assim, né? Eu acho que teve uma promessa do TSE de montar uma força-tarefa para prevenir fake news, envolvendo a ABIN, a Polícia Federal, outros, coordenando esforços desses órgãos de prevenção para que se evitasse o impacto dessas notícias falsas no Brasil, a partir dos exemplos que a gente já tinha visto de eleições em grandes democracias, né? Sobretudo México e Estados Unidos. E eu acho que esses esforços ficaram aquém. A gente vê a presidente do TSE dizer assim, não descobrimos o milagre para prevenir as fake news, mas com muita pompa se anunciou que teria um esforço para tentar coibi-las. Então, eu acho que essa promessa, a despeito de eu concordar que o TSE é uma conquista do povo brasileiro, poderia ser diferente a organização das eleições no Brasil, poderiam ser comitês vinculados aos partidos, organizados pelos estados, ou de uma forma por um órgão administrativo, como outros países, poderia. Mas o fato é que se fez a opção por ser pela Justiça Eleitoral, isso custou muito para o Estado brasileiro ao longo dos anos, e eu acho que refazer isso custaria mais ainda. A gente teria um custo de converter as instituições, de reeducar o funcionamento e ensinar as pessoas e criar um novo marco legal que eventualmente não justificaria. Mas apesar disso, acho que o TSE ficou devendo concretizar as promessas que fez de combate às fake news. Ver algum comentário a respeito? A teoria na prática é diferente, né? Porque realmente o TSE estava imbuído da melhor ideia de evitar as fake news, porque já sabia que viriam. Mas é impossível, não tem como evitar fake news. Eu acho que a organização das eleições no Brasil pelo TSE é uma solução boa. Até confesso que a primeira vez, há muitos anos atrás, que houve que em outros países se fazia pelos partidos políticos, eu fiquei assim, mas como é que pode? E nas grandes democracias funciona assim realmente, né? Nem é a Justiça Eleitoral que organiza as eleições. Mas o fato é que no Brasil o TSE organiza e tem organizado bem. Claro, com um custo muito elevado. Reconheço que é um custo muito elevado. Mas é o custo da democracia, o custo que nós estamos pagando. Temos que aperfeiçoar algumas coisas, a representatividade das eleições proporcionais parece que ela já não satisfaz mais. Eu sempre achei uma boa construção a nossa da representação proporcional, mas está se debatendo muito na reforma o tema da reforma política a respeito do voto distrital misto ou voto distrital.
E parece que se prevê alguma mudança nesse sentido. Eu sempre senti que a representação proporcional foi uma solução boa encontrada pelo Brasil, mesmo porque os candidatos às eleições proporcionais, eles acabam tendo redutos eleitorais próprios que se aproximam muito do voto distrital. Um que outro tem uma expressão maior e fazem muitos votos, e esses então eles têm não se pode dizer que tem um reduto eleitoral, e sim uma ampla gama de lugares onde eles fazem muitos votos. Mas a maior realidade não é essa. A maior realidade é de que os candidatos, eles das eleições proporcionais, eles devem estar próximos do seu eleitorado. Na majoritária, me parece que não há nenhuma dúvida do sistema, o sistema é esse mesmo, é o candidato mais votado, será o eleito. Mas haverá, sem dúvida nenhuma, pelo menos os candidatos falam, haverá mudanças na organização política do Brasil, a organização eleitoral do Brasil. É bem-vinda sempre. Nós temos, na verdade, de 2 em 2 anos praticamente reformas eleitorais, chamadas mini reformas eleitorais, que elas se prestam exatamente a essa dinâmica moderna da nossa vida, que impõe então uma solução para a captação da vontade popular através da internet, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram. Então, assim, a legislação ela vem se adaptando. Geralmente de 2 em 2 anos há uma nova lei, ou de 4 em 4 anos há uma nova lei eleitoral que é absorvida pela lei existente. Então se criam elementos modernos para poder tentar resolver esses problemas que não existiam anteriormente e que cada vez vão existir outros problemas novos. Então, a legislação eleitoral é uma solução boa que nós temos. A reforma eleitoral ela tem sido muito debatida, tem sido demandada por muitas pessoas, fundamentalmente por causa da corrupção. Essa que é a verdade. Fundamentalmente porque o Congresso Nacional ele funciona na base do apoio ao Poder Executivo. E esse apoio ao Poder Executivo ele tem sido, nos últimos anos pelo menos, eu não conheço toda a história da corrupção dentro do Congresso Nacional, mas nos últimos tempos, pelo menos, ele tem funcionado na base dos favores, quando não na base do próprio dinheiro. Então, esse sistema realmente ele está defasado, tem que haver alguma mudança, tem que haver alguma solução para que a gente não permita que a corrupção seja tão facilitada no Brasil. Muito obrigada, Oliveira. E nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre a disseminação de fake news através do WhatsApp. E eu gostaria de ter a opinião agora do cientista político Marcos Rocha a respeito das reformas que já vem sendo divulgado bastante em torno disso com relação ao sistema político brasileiro. Bom, de fato, a discussão sobre reforma política, ou seja, alterar o sistema partidário no Brasil, tem sido uma constante, né, nos últimos anos, como em geral as pessoas depositando alguma esperança de que alterando a forma como nós elegemos, sobretudo deputados e vereadores, vai resolver os grandes problemas do Brasil, vai ter um grande impacto na corrupção ou vai tornar o Brasil mais governável. Né? Uma parte disso da ciência política brasileira e internacional identificava a forma como o Brasil, o desenho institucional brasileiro que tinha saído de 88, mistura de presidencialismo com voto proporcional, uma fórmula de estabilidade, porque o partido do presidente, no sistema multipartidário, nunca teria maioria do Congresso. E esse fato, esses analistas ali no final dos anos 80 acharam que levariam ao caos institucional, pelo fato do presidente nunca ter a maioria do Congresso do seu mesmo partido. A experiência mostrou que não,
que o partido poderia, que o presidente tinha instrumentos para fazer funcionar. Ou o presidente da Câmara tinha capacidade de alguma forma coordenar os trabalhos dentro mesmo com muitos partidos. O que entra hoje um pouco no radar mas o fato é que funcionou. Ao longo dos anos 90, uma extensa literatura mostrou que o Brasil não era ingovernável, que mesmo com muitos partidos e um sistema partidário, a gente funcionava, que não precisava ter esse sistema presidencialista com 2 partidos, que era um pouco que essa literatura de influência norte-americana achava que poderia ser funcional. Mas hoje, o que tem preocupado, nós temos hoje, de fato, muitos partidos. Quantos partidos já são hoje? São 40. 40 partidos registrados com 35 na Câmara, com representação na Câmara, não tem paralelo no mundo. Com 14 partidos efetivos, que é um cálculo que a ciência política faz, daqueles partidos que realmente importam, não tem paralelo no mundo. Isso torna difícil articular todos esses partidos dentro de uma agenda comum. Então, eu acho que eu costumava ser uma pessoa cética com relação a esse diagnóstico de que o multipartidarismo fosse ingovernável, mas diante da dimensão que tomou, eu acho que isso vai ter que ser enfrentado. Então, primeiro, queremos diminuir o número de partidos como a forma do voto distrital, que a gente conversava aqui um pouco antes, é uma receita clássica de que induz ao bipartidarismo. Porém, quando tu vota num distrito, aquele distrito, se o primeiro colocado fizer 20% dos votos, 25% dos votos, se tu tiver o outro lá 19%, outro 18%, tu vai ter um desperdício de 80% dos votos. 80% dos eleitores daquele distrito não são representados. Né? Enquanto hoje no Brasil, a forma do Brasil, fale-se o que quiser, a gente tem um dos menores desperdícios de votos do mundo. Então, o que significa? Que a percentual de votos que um partido leva numa eleição é muito semelhante ao percentual de cadeiras que ele ocupa num parlamento. Né? Então, com todos os seus defeitos, hoje o cidadão, mesmo que tenha algum problema, ele vota num candidato, o quociente eleitoral acaba elegendo outro, mas o partido, os votos que o partido leva se refletem em cadeiras no parlamento. Então a gente desperdiça muito pouco voto. O interessante, Márcio, sem querer te interromper, é que as pessoas nem sabem como é que funciona o sistema, né? Então, muitas vezes se vota num candidato acreditando que ele tem grande penetração popular e que ele vai se eleger, ele não se elege porque o partido dele não tem coeficiente eleitoral suficiente para fazer cadeiras. Então, sem querer te interromper, mas é que as pessoas não conhecem isso. É um sistema complexo também, né? Acho que todo sistema vai ter pontos fortes e pontos fracos, né? Por outro lado, e aí isso que a gente tem que ver, não tem sistema perfeito e não vai ter uma reforma política que resolva todos os nossos problemas. O sistema distrital, por exemplo, o voto distrital, tem isso de tu subrepresentar talvez até a maior parte dos eleitores, mas porém tu pode dizer que, olha, o sujeito que mora naquele distrito sabe quem é o representante dele. Né? Num sistema proporcional é muito difícil que a gente saiba quem é o nosso representante. Difícil de identificar, né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente vem discutindo seguidas vezes ao longo dos anos, mas não acho que a gente possa esperar que a gente pode eventualmente resolver mudar o sistema partidário no Brasil, mas as pesquisas mostram que o impacto disso vai ser limitado. Essa é a verdade. Não dá para esperar que a gente vai ter mais desenvolvimento econômico porque alterou o sistema partidário. Provavelmente não teremos menos corrupção porque alteramos o sistema partidário. Não, as pesquisas comparadas que se tem em nível internacional não corroboram essa expectativa. E às vezes eu acho que sobretudo os partidos, colocam vi, por exemplo, o Alckmin num debate, fazendo até uma analogia com a medicina. Bom, temos que acabar com essa doença que é o sistema proporcional no Brasil com multipartidarismo. Mas os dados não corroboram essa expectativa, não. Você tinha dito no bloco anterior, né, começou a falar sobre isso, Moreira de Oliveira, dizendo que a grande intenção por trás disso é
que haja, sim, um combate maior à corrupção. O Rocha acabou de dizer que não acredita muito nisso. E gostaria que você reafirmasse a sua posição. O nosso sistema, o Marçal dizendo, o nosso sistema se provou eficiente em determinado momento e depois ele deu margem desafiou a governança pelo Executivo, de maneira que o Executivo acabou corrompendo o sistema proporcional. Foi isso que aconteceu no Congresso Nacional. Para se poder governar o Brasil, tinha que se formar maiorias. E essas maiorias só se formavam na base dos favores. Foi isso que aconteceu no Brasil. Essa é a dificuldade. Então, nós temos essa multiplicidade de partidos que às vezes não representam nada, partidos que servem para essa transação em torno do poder, em um sistema que, apesar de, na sua gênese, ser bem bolado, ser bem estruturado, ele tem esse problema na hora da execução das ideias. Esse é o grande problema que nós temos. Agora se fala, então, em mudança disso. Voto distrital. Qual será o distrito? Quem é que vai desenhar o distrito? Isso o Marcos mesmo lembrou há pouco, quando nós falávamos aqui no intervalo. Quem vai desenhar o distrito? Nós não concordamos com o voto em lista, porque achamos autoritário o voto em lista. Agora, quem vai desenhar o distrito? Também não é algo autoritário e não tem interesses políticos no desenho do distrito, de um candidato não querer estar no mesmo distrito do outro, porque eles têm grande influência eleitoral. Então, essas questões, realmente, o que nós precisávamos era um banho de moralidade no Brasil, que acabasse que, dentro desse sistema, nós pudéssemos ter políticos confiáveis. Volto a puxar a brasa para o meu assado, para o assado da OAB. Essa é a ideia da OAB, que a gente escolha políticos confiáveis. Porque com políticos confiáveis, claro, mas é que isso não pode ser algo que escandalize. A gente querer buscar político confiável, a gente querer poder escolher a melhor pessoa, não é algo que deva escandalizar. É o normal. Só que parece que a proposta da OAB ela é ingênua. Ela não deve ser ingênua. Ela deve ser com base na boa-fé, com base naquilo que a gente deve considerá-la com base na boa-fé, a gente deve considerar com base na educação das pessoas, na moralidade administrativa. Nós devemos considerar esses elementos como suficientes para que a gente, fazendo a escolha certa, a gente tenha um representante que realmente nos represente. Voltando à campanha da OAB, Vote Consciente, ela surgiu agora no período eleitoral, não existe a possibilidade de fazer uma campanha permanente? Tem alguma coisa em... A OAB todos os anos eleitorais faz campanha de alguma forma, para a valorização do voto. Todos os anos, inclusive quando houve a reforma eleitoral introduzindo o artigo 41A na Lei 9.504, houve a criação de um comitê dentro da OAB, até participei desse comitê, em que nós tratávamos na época, porque era o assunto do momento, do tema compra de voto. Esse ano, nessas eleições, e geralmente nas eleições gerais, não se ouve falar muito em compra de voto. A compra de voto é algo muito usual e que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral tentam combater de todas as formas, não só eles, os próprios candidatos tentam combater nas eleições municipais, porque o eleitor está muito próximo do candidato. Então, há essa relação que acaba se tornando promíscua. Então a OAB já teve campanha nesse sentido, a OAB já teve campanhas dizendo que o voto não tem preço, tem consequência. Então a OAB, em todos os anos eleitorais, ela lança campanhas, não só campanhas. Nós temos aplicativos que servem para denunciar práticas equivocadas, práticas ilícitas pelo eleitor, pelos próprios candidatos. Esses aplicativos eles estão disponíveis nas plataformas e apps hoje. A própria Justiça Eleitoral também tem esses aplicativos, acho que o Ministério Público Eleitoral também tem esses aplicativos, de maneira que, se a gente tiver interesse em fazer com que o Brasil funcione, a gente consegue. E diria mais, o Brasil funciona mais do que não funciona, mas nós precisamos eliminar
o máximo possível as coisas ruins. E esse é o objetivo da OAB quando lança essas campanhas, é fazer com que as pessoas se conscientizem, se interessem, se eduquem no sentido de fazer a melhor escolha e de evitar que haja ilicitudes, ilegalidades cometidas por candidatos, eleitores, quem quer que seja. Rocha, gostaria de complementar sobre isso? Eu acho que a gente tem um desafio de como fazer a democracia funcionar e não dá para ter uma expectativa ingênua de que a gente vai atingir isso só com alterações legais, seja com a alteração do desenho institucional brasileiro, seja com a criação de novas penalidades, como, por exemplo, sei lá, tornar a corrupção um crime hediondo, coisa assim. Esse tipo de incentivo tem um efeito limitado. Melhor seria, por exemplo, no caso da punição com o ato corrupto, tu ter de fato uma punição efetiva. Tu ter, mais do que diversos tipos legais, tu ter uma punição das autoridades que incorrem em algum crime desse. Eu acho que isso falta muito para o Brasil avançar, na punição de autoridades, sobretudo, porque quando a gente olha os dados sobre corrupção, por exemplo, no Brasil, pegar só esse tema, né? A corrupção pequena do guarda da esquina, do servidor público, no guichê, ela não é um problema no Brasil, né? É um problema muito menor do que é no México, por exemplo, ou na Índia. O problema no Brasil é a grande corrupção, né? Que envolve grandes autoridades, etc., que têm prerrogativas de fórum, proteções e acabam não sendo punidas. Porém, simplesmente alterar, criar mais tipo penal, isso não vai alterar as regras eleitorais, elas têm um efeito muito limitado. Então, iniciativas como essa de conscientização do eleitor, de fortalecimento do eleitorado, de transparência do governo, elas têm uma importância também, porque só a legislação, a gente vai cair naquele velho ditado de que tem lei que pega e lei que não pega, né? Então, eu acho que tem uma mudança a ser feita aí que cabe aos cidadãos, à sociedade civil, órgãos como a OAB, as universidades, outras organizações da sociedade civil, que impulsionem para empoderar o cidadão, levar a informação para o cidadão, para que as pessoas aprendam a filtrar, aprendam a escolher melhor seu candidato. E isso não tem mágica, não tem lei que faça. Obrigada. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas talvez o Marcos possa falar melhor do que eu sobre esse tema. Nós temos um sistema partidário e todos os países democráticos têm um sistema partidário, têm partidos políticos. Claro, nós temos problemas, nossos partidos políticos, que devem ser resolvidos, mas a estrutura que nós temos, ela é feita para funcionar. Então, nós temos assim toda a estrutura, todo o arcabouço para que tudo funcione bem. O que parece que está havendo é a conduta das pessoas que não está sendo adequada àquelas possibilidades que a lei admite como corretas. Então, assim, houve agora, por exemplo, nessas eleições, primeiro turno, uma alternância de eleitos, acho que sem precedentes no Brasil. Ou talvez tenha tido um ano que teve, se não me engano, teve um ano que teve maior alternância. E o Brasil, segundo o dado que eu tenho, salvo eu esteja equivocado, talvez o Marcos esteja mais habilitado para falar sobre isso do que eu, mas o Brasil é um dos países que mais renovam em termos de casas legislativas. Eu vejo isso como algo saudável. Claro que a gente tem que ver qual é a qualidade da renovação, porque quando estava no evento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, eu comecei a ver, e a gente não costuma saber quem são todos os deputados federais, a gente sabe mais os nossos aqui, mas os dos outros estados a gente acaba sem ter tanto contato. E eu vendo aquela votação do impeachment, eu me dei conta de uma coisa, que os velhos políticos que já não estão mais lá, têm lá os seus filhos e os seus netos.
Então essa renovação, nós temos que ver se a renovação ela é também qualitativa, se não é só uma renovação quantitativa. Hoje nós tivemos uma grande renovação quantitativa no Congresso Nacional. Temos que verificar se ela também é qualitativa. Se essa qualitativa que eu quero dizer é o seguinte: se nós estamos nos desvinculando da velha política, da política viciada, com novas pessoas, com um pensamento diferente, pensamento de progresso do país. Então, sem querer ser otimista demais, mas me parece que nós temos uma estrutura boa. Nós precisamos nos conscientizar de que nós devemos exigir dos eleitos e de que o eleito deve se comportar adequadamente com o nosso sistema democrático. Antes de irmos para as considerações finais do programa, eu gostaria de ver rapidamente a tua opinião, Rocha, e depois a do Oliveira também. Se, na opinião de vocês, o comportamento do eleitor a partir de agora, com essa experiência, que ele também foi a grande novidade dessa eleição, foi, infelizmente, né, a fake news através de WhatsApp, enfim, o YouTube, rede social como um todo. Será que agora ele vai prestar mais atenção nessa questão e tentar disseminar as coisas com mais fundo de checagem, de veracidade, enfim? Uma parcela do eleitorado, sim, né? Então, entre grupos que eu eventualmente converso, assim, as pessoas, quando mandam alguma coisa, até já se perguntam: tu checou? E aí, assim, não, eu sempre que posto alguma coisa, eu vou lá e confirmo que isso realmente é uma mensagem do Twitter postada por esse candidato, etc. Mas a gente está falando de uma parcela do eleitorado. A gente pensar, a informação tem um custo, e eventualmente tem um custo alto, tá? Pode ser até, pensar assim, a estrutura do Brasil e as competências dos entes federativos, né? Mesmo a gente que estuda aqui, eventualmente trabalha com esse tipo de coisa, uma hora vai falhar a nossa compreensão, quem é responsável pelo quê. Então, o eleitorado, para encarar uma eleição como essa, que tem no primeiro turno representantes estaduais, federais, a quantidade de informação que ele precisa é gigantesca. Ele vai optar por alguns atalhos, né? Que sinalizem para ele qual candidato é o mais parecido com ele. Em geral, esses atalhos têm a ver mais com moralidade, são sinalizações que o candidato dá. Eu não espero que uma grande parcela do eleitorado invista tempo e dinheiro em informação suficiente para avaliar a fundo cada candidato, principalmente numa eleição com tantos candidatos, tantos cargos em disputa. Tá? Eu acho que vai ter que ter aí um papel dos órgãos de pesquisa, de fiscalização, dos partidos, né, e também dos órgãos de imprensa, melhorar a qualidade da informação disponível para os cidadãos. Talvez valha aí, já você disse antes, alguns sites e tal, e talvez valha uma dica aí para quem está em casa e está nos assistindo, que se a pessoa não viu aquilo que está sendo disseminado em nenhum veículo de imprensa, ou viu que o conteúdo que está sendo divulgado é muito diferente daquilo, no mínimo, duvide, né? E você, Oliveira, como é que você vê Agora eu vou ser pessimista. Agora eu vou ser pessimista. Porque nós estamos num momento de tanta paixão que me parece que as pessoas não estão mais preocupadas em divulgar, claro, salvo uma pequena parcela consciente que tem um compromisso com a democracia, que tem um compromisso com a sua profissão, com a vida acadêmica, que tem compromisso com a verdade. Salvo essas pessoas, me parece que as outras pessoas estão mais preocupadas em eleger o seu candidato. E, como eu disse anteriormente, quem está preocupado com isso, e que é a grande maioria da população, ele quer convencer o seu amigo, o seu correspondente do WhatsApp, do Facebook ou de qualquer um desses meios, ele quer convencer que seu candidato realmente é o melhor. E ele vai passar a notícia mesmo que seja mentirosa. Ele vai repassar aquela notícia. O que nós temos que evitar, isso é inevitável. O próprio TSE não conseguiu evitar. O que nós temos que evitar é o exagero, o impulsionamento indevido. Esse tipo de coisa que tem, porque esse pode alterar o resultado eleitoral. Agora, de uma pessoa a outra, essa faz parte do jogo democrático, do jogo. Claro, não é o melhor jogo democrático, porque a gente vai tentar convencer alguém com uma notícia falsa, mas essa faz parte da tentativa de convencer
que o seu candidato é melhor do que o outro candidato que está em disputa. Então, sob esse ponto de vista, eu sou um pouco pessimista, não em relação à índole das pessoas, mas em relação a essa vontade que as pessoas têm de fazer com que a sua ideia seja melhor do que a ideia do adversário. Algum complemento final ainda a respeito? Rapidinho. Rapidamente, eu gostaria de assegurar que o meio onde eu lido, tenho certeza, está imbuído das melhores ideias. A OAB está imbuída das melhores ideias. Tenho certeza que o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, todos estamos imbuídos das melhores ideias, dos melhores propósitos para fazer com que o resultado eleitoral seja realmente o resultado das urnas eleitorais. Obrigada. Muito obrigado. Rocha, qual é a sua conclusão final aí do debate desta noite? De conclusão, acho que a gente as pessoas têm que estar tranquilas que o Brasil, acho que tem um processo, tem uma lisura na condução do processo eleitoral. Acho que a justiça eleitoral é confiável, a urna eleitoral é confiável. Tem algum ruído dentro desse processo de aquisição da informação do eleitor causado pelas notícias falsas e pelo fato de que o impulsionamento delas não é transparente. Então, pode ter um interesse muito poderoso por trás disso, criando uma distorção no mercado eleitoral, mas isso se resolve com mais informação e com mais participação. Nós teremos agora, próxima legislatura, se as pessoas estão satisfeitas com o resultado das urnas, temos aí uma boa Constituição que nos garante uma série de direitos de participação e de oposição. Isso é vital para participação e oposição, é vital para qualquer democracia, né? Conceito aí do Robert Down, cientista político americano, já nos anos 50. E eu acho que, insatisfeitos com os resultados dessas eleições, tem o caminho de buscar a proteção dos nossos direitos individuais e buscar o caminho da participação mais ativa nos próximos 4 anos. Muito obrigada, Marcos Rocha. Obrigada, Paulo Moreira de Oliveira, pela participação no programa desta noite. E a gente vai ficando por aqui. O meu muito obrigada também a você que nos acompanhou. Até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.